Olá, sejam todos bem-vindos a mais um tema, mais uma mensagem, ao programa Voz que Clama, História e Profecia. A você que nos acompanha através da 97 FM, a você que nos acompanha através do canal do YouTube, que a graça e a paz de Deus de Cristo nos alcance. Concluímos a série sobre os livros proféticos. É a única parte da Bíblia que nós não havíamos trabalhado ainda de maneira mais concisa, pegando o resumo dos principais livros ou temas. Vamos estar iniciando uma nova série falando sobre o Espírito Santo, apesar de que já trabalhamos há um tempo atrás uma série que falava sobre esse assunto, e recebereis poder. E vamos voltar a trabalhar esse tema, mas com um foco um tanto diferente. Da outra vez trabalhamos a série durante um ano, com 12 subdivisões, acompanhando os 12 meses do ano, dividido em temas. Agora o assunto principal é o próprio Espírito em si. Trabalhamos os principais livros da Bíblia, ou todos, na verdade, buscando falar sobre o que cada livro fala sobre o Espírito, com a temática Espírito do Senhor, Espírito de Cristo, Espírito de Deus, Espírito ou Espírito Santo. Vamos trabalhar as considerações sobre o Espírito Santo no contexto, ou à luz do contexto bíblico e histórico. Falando também sobre o Espírito Santo e a sua obra, os dons do Espírito, fruto do Espírito, que vem a ser o batismo com o Espírito Santo. E hoje é uma ideia simples, uma introdução inicial. Na verdade, vamos estar começando a série mesmo em julho. Hoje é uma ideia inicial sobre o assunto, a promessa do Espírito. E vamos começar pelo livro de Joel, onde fala dessa promessa. Depois percorrer outros versículos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que fala também dessa promessa. E depois, então, iniciar a série em si. Quero convidar você a termos uma palavra de oração. Eterno Deus, bondoso Pai, graças rendemos pelo cuidado, proteção, pelas vitórias até aqui alcançadas. Rogamos a iluminação do Teu Santo Espírito para entender essa mensagem e também poder para colocar em prática o nosso viver diário. Abençoe a cada pessoa que vai estar acompanhando através do 97 FM, aqueles que acompanharão também através do canal no YouTube, que sejam grandemente abençoados com esta mensagem. São bênçãos que nós te pedimos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. Começando aqui no livro de Joel, no capítulo 2, onde diz que acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Diz ainda que até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então nós temos aqui uma promessa no livro de Joel, que nos últimos tempos o derramaria do seu Espírito, Deus falando a promessa, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre os velhos, os jovens, as crianças, sobre os servos e servas, e mostraria prodígios, sinais, antes que venha o dia terrível do Senhor. E aquele que invocar
que clamar, que buscar o Senhor, alcançaria a salvação. Então essa é a promessa. Por isso que eu mencionei que hoje é uma introdução inicial a esse tema, essa temática. Gostamos sempre de trabalhar buscando, no contexto bíblico, os principais livros que falam sobre o assunto, não que tenha um livro mais principal ou melhor do que o outro, mas que trata daquele assunto. Porque a mensagem ela pode ser textual, onde você pega um texto e aborda. Ela pode ser temática, onde você pega um assunto e você aborda a Bíblia ou trabalha os livros que trabalham sobre aquele tema. Ou ela pode ser também uma exposição, que é um tanto parecido, uma mensagem expositiva, onde você pega um único pensamento, um versículo, também você trabalha, faz uma dissertação, um trabalho em cima daquele tema. E nesse contexto nosso aqui, vamos estar trabalhando justamente um tema, um assunto que é sobre o Espírito Santo e percorrendo os principais livros, ou nesse caso, né, o meu projeto é trabalhar o que a Bíblia, ou todos os livros que falam, né, sobre o Espírito Santo, no contexto bíblico e no contexto também histórico. Quero voltar um pouco aqui no livro de Isaías capítulo 61, onde também há uma mensagem falando sobre as boas novas da salvação. Está escrito dessa forma: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Então essa é uma mensagem que Isaías escreve aplicando para o futuro sobre Cristo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdades os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Então, esta é uma mensagem, uma profecia apontando para o futuro que refere-se justamente ao ministério de Jesus, onde ele aplica, até mesmo ele, ao pegar o livro da lei em um determinado momento, ele diz: hoje se cumpriu essa escritura, onde essa mensagem, essa promessa foi feita de que o Espírito de Deus estaria sobre ele, que ele teria a missão de pregar aos quebrantados, a libertar os cativos, a vistas aos cegos e trazer uma mensagem do ano aceitável antes que do dia da vingança de Deus ou da consumação de todas as coisas. Saindo agora do contexto do Antigo Testamento, vamos para o Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 a 39. Temos aqui também uma mensagem onde o próprio Cristo ele fala sobre este assunto, onde está escrito que Jesus ele é a fonte da água viva. E está escrito dessa forma: no dia, ou no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então essa é a mensagem que ele menciona naquele dia, e pode ser aplicável também a mim e a você. Se temos sede, temos que ir aonde? A Cristo. Isso, até na entrevista de Jesus com a mulher de Samaria, a mulher samaritana, ele diz: olha, quem beber dessa água que você veio aqui buscar vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, essa água tornará uma fonte a jorrar para a vida eterna. E até mesmo na mensagem de Jeremias, eu não li, mas eu posso fazer uma aplicação, onde Deus falando a Israel, falando ao seu povo no contexto da época, né, que pode também ser falado a nós, que 2 erros eles cometeram. Primeiro, abandonaram o Senhor, manancial de águas vivas, e foram cavar cisternas, cavar poços que não retêm água, que não mantêm. Então, se temos sede, devemos buscar a quem? Ir à fonte, ir a Cristo, ele fala. Quem crer em mim, continuando ainda a explicação do verso, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí ele explica o que seria, o que viria a ser esse rio da água viva, né? E isto
Então, o próprio João, o evangelista, que escreveu explicando isto, ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então aqui eu abro um pequeno parênteses, apesar que eu não vou me aprofundar. Hoje eu mencionei que é só uma introdução ao tema, só uma ideia sobre o tema, que é demasiadamente profundo para o nosso entendimento. Até mesmo a escritora Ellen White, ela disse que o Espírito Santo, ou o tema sobre o Espírito Santo, né, não é essencial que nós sejamos capazes de definir exatamente o que vem a si, ou compreender toda a sua plenitude. Mas o mais importante é entender que ele é o Consolador, é o Espírito da promessa enviado da parte de Deus. Então isso é o mais essencial, o mais importante. Mas aqui ele está dizendo, ele está explicando, né, que isso ele está dizendo, desses rios, dessa fonte da água da vida, sobre o Espírito que haviam de receber aqueles que nele crescem. Porque até aquele momento não fora dado, porque Cristo não havia sido ainda glorificado. Voltando um pouco, é claro que eu vou falar sobre esses versos, esses temas, né? Vamos passar por todos os livros da Bíblia que tratam sobre o assunto, aplicando ao contexto também imediato e outros mais. Mas podemos lembrar que João Batista, quando ele vai falar de Jesus, ele menciona: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele fala: eu não sou digno, né, de desatar a sandália dos seus pés. E eu batizo com água, mas vem aquele que é maior do que eu. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, com poder. Então é importante, eu vou falar sobre esse tema também. Quem é que batiza com o Espírito? Será que é o próprio Espírito que nos batiza com o Espírito? Deus, Cristo? Né? Quem é que nos concede o dom do Espírito? Então é importante trabalhar, mas isso vamos estar posteriormente falando, né? Aprofundando mais. Então hoje é só uma ideia inicial, falando sobre a promessa do Espírito. Falamos lá em Joel, onde tem essa promessa que derramaria do Espírito, e em Isaías 61, onde fala que o próprio Cristo aplicando, né, ou Isaías falando a profecia para ele de que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e aqui o próprio Cristo apontando, falando, né, de que quem tem sede fosse até ele, que bebesse dessa água, dessa fonte que estaria a jorrar. E aí João está explicando que ele está dizendo isso, né, a respeito do Espírito que haveriam de receber no futuro, porque Cristo não ainda fora glorificado. Não havia ainda batizado os discípulos com o Espírito Santo. Tá? Avançando agora, no próprio Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21 e 22, também fala, né, sobre esse assunto. Olha aqui o que está escrito, capítulo 20, 21 e 22. Agora, após a ressurreição de Cristo, está escrito: disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, agora, após Cristo ser ressuscitado, glorificado, ele recebe, né, toda a plenitude e ele vem em uma, eu posso dizer, quem sabe, como em miniatura, uma pequena amostra do que seria em grande proporção. Vou falar, né, logo em seguida, também no livro de Atos, fala sobre isso, onde ele sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito. Pequenos serenos, né, ou gotas do que eles receberiam. É dito, é conhecido em Atos 2 como Pentecostes, ou o dom do Espírito, né, que ao cumprir-se, que até é uma certa controvérsia, né, o que é Pentecostes, o que é ser pentecostal. Vou falar sobre isso também. Já tem até 2 temas falando sobre isso, sobre Atos 2, quando a gente gravava os livros históricos, os evangelhos, né, e no livro de Atos falamos sobre isso. 2 temas, né, o Pentecoste e o dom do Espírito. Mas vamos trabalhar mais ainda sobre esse tema. E aqui ele assopra, né, sobre eles, e é dito que lá no Pentecostes, ou em Atos 2, é como se fosse a chuva temporã, a inicial, para iniciar a obra do Evangelho, a expansão do Evangelho, o crescimento, e por fim a chuva serôdia, a porção dobrada, onde será para a colheita final, que será a maior proporção para a conclusão e a volta de Jesus.
Aqui, avançando um pouquinho mais em Atos, bem próximo aqui, Atos capítulo 1, versículo 7 e 8, que aliás, trabalhei todo um ano na Rádio 97, com esse tema aí, Recebereis Poder, baseado em Atos capítulo 1, versículo 2, há até um livro que fala sobre isso, né? E eu até mencionei, dividido em 12 temas, 12 sessões, cada uma para um mês do ano, e trabalhei, mas infelizmente naquela época nós não havíamos ainda feito essa junção de trabalhar ao mesmo tempo para a rádio e também gravar para o canal no YouTube. Hoje temos mais de 300 temas, 360 e poucos temas no canal no YouTube, mas não pensamos nisso, ou seja, todo um ano de trabalho nós fizemos, claro, pela rádio, mas não aproveitamos para deixar esses temas também já gravados. A hora que quisesse voltar e ver, está ali, ou né, está à disposição. Mas vamos voltar a esse tema e, claro, não é na mesma linha de pensamento, mas uma abordagem de grande importância falando sobre o Espírito e a sua obra. Aqui no capítulo 1, fala sobre a ascensão de Jesus, ele ressuscita, vai ao Pai, é glorificado, fica ainda 40 dias com os discípulos, e, e, e aqui ele repete essa promessa. Verso 7 fala, respondeu-lhes, eles questionam, né, quando seria, se Jesus voltaria, seria quando ele desce o Espírito Santo, e aqui é dito, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, certo? Então não é essa a preocupação principal dos discípulos, nem minha, isso, quando é que vai vir Jesus? É claro que nós temos que estar atentos aos sinais, às profecias que ele mostra, os acontecimentos, né? Tanto no contexto social, político, religioso, econômico, em todos os aspectos, Cristo deu sinais, isso é muito claro. Mas não me compete saber a data, o dia, e ele responde isso. Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela própria exclusividade sua, autoridade sua, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis, ou algumas Bíblias falam ser-me-eis, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, isso o mais importante para os discípulos era receber esse poder, a manifestação do poder de Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, né? Em Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Claro, iniciando ali, onde eles estavam. E é tão maravilhosa a obra de Deus que ela começa onde estamos. Nosso lar, nossa vizinhança. Eu estou trabalhando agora o livro Atos dos Apóstolos para o Kawai, até mesmo para o YouTube, mais vídeos menores, né, reflexões pequenas. E ali fala justamente isso, que Cornélio, quando ele tem um contato, tem uma visão sobre de um anjo, fala com ele, mandando procurar Pedro, diz que quando Pedro vai visitá-lo, ele chama todos os seus familiares, seus amigos íntimos. Então começamos aqui, em nossa casa, em nossa vizinhança, nossos vizinhos, nossos amigos. E isso eu posso colocar, quem sabe, no contexto de Jerusalém, onde eu estou, depois Judéia, avança um pouco mais, Samaria, quem sabe no local de trabalho, na minha escola, de testemunhar, seja você um jovem, uma criança, um adulto, um velho, não importa, testemunhar de Cristo onde você está. E se for da vontade de Deus, do agrado dele, então essa obra vai expandir Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ser-me-eis, ou sereis minhas testemunhas. Então isso é importante. Os discípulos permanecem um tempo ali em Jerusalém, 10 dias em oração, em comunhão, tirando, quem sabe, as suas divergências, suas arestas, e desce o Espírito sobre eles e eles saem a pregar. Mas fica muito circunscrito ali à própria cidade de Jerusalém. A gente vai ver, já falei sobre isso quando eu gravava o livro de Atos, que chega um momento que surge a perseguição e eles são espalhados. Quem sabe até mesmo uma bênção disfarçada, porque eles estavam simplesmente ali. E a perseguição faz com que eles espalhem, como que uma pedra jogada ao mar cria ondas e essas ondas se espalham. E o evangelho, então, ele alcança todo mundo na geração deles, alcança até mesmo a sede do mundo na época, Roma. Alcança todas as cartas que você vê no Novo Testamento, a carta aos Romanos, aos Tessalonicenses, Filipenses, Colossos, Coríntios, é justamente a expansão do evangelho naquela geração. Verso 38 e 39 do capítulo 2
do livro de Atos. Eu não vou entrar agora no capítulo 2, né, falando sobre justamente a descida do Espírito Santo, porque eu vou chegar aqui, eu vou começar, hoje é uma introdução, como eu mencionei, mas eu vou começar desde lá do Gênesis e vir passando os principais livros que falam sobre o assunto. Mas aqui ele fala sobre essa mensagem, né, o que deve acontecer ao receber o Espírito. Aqui Pedro diz que as pessoas ali, ao ouvir essa mensagem, eles cheios de poder, pregando, descompungiu o coração, e elas perguntam a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? O que devemos fazer? Então, eles ouvindo essa mensagem, é tocado fortemente pelo Espírito de Deus, e o verso 38, Pedro respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. Primeiro passo, para mim e para você, é o arrependimento. E ele dizia: e cada um de vós, sede batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados. Olha um ponto importante. É nos dito, e você pode ver em todo o Novo Testamento, né? É claro, tem a comissão em Mateus 28, que fala: ide por todo mundo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas você não vai achar em nenhum lugar na Bíblia, ou até mesmo no primeiro século, ali, segundo século, o batismo sendo feito em nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso vem posteriormente, o próprio livro Introdução ao Cristianismo fala que isso vem acontecer justamente para fortalecer a crença na Trindade. É claro que eu não estou aqui falando o contrário, né? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, nada disso. Mas você vai ver que em toda a Bíblia, os batismos, eles foram realizados em nome de Jesus, para a remissão dos pecados. E depois de ser batizado em nome de Jesus, receber ou recebereis o dom do Espírito. Né? E ele fala mais ainda, olha, pois para vós outros é a promessa, seja para os discípulos, para os apóstolos, para os vossos filhos, os filhos deles, da geração, para todos que ainda estão longe e para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então a mensagem não estava circunscrita a Israel, não estava limitada simplesmente aos apóstolos e aos seus filhos, mas a eles, aos seus filhos, a todos quantos estão perto, estão longe, e todos quantos Deus chamar. Então se você se sente chamado, se essa mensagem, sabe, toca você, não importa de onde você vai estar ouvindo ou vendo, ela é para você também. Ela não está circunscrita, presa a um tempo, a um credo, a uma igreja, não. Ela é para todas as pessoas. E ele está dizendo para todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar, o dom do Espírito. E aí sim, eu vou chegar nesse tema mais para frente, né? Muitos até falam que há, quem sabe, dons mais privilegiados, que muitos querem determinado dom, menosprezam os outros, ou que eu sou só batizado com o Espírito Santo se eu fizer determinada coisa, ou se eu fizer determinada coisa, eu blasfemei contra o Espírito Santo. Então, toda essa temática vamos trabalhar. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? O que é o Espírito? Dons do Espírito, fruto do Espírito, e aprender sobre esse dom maravilhoso que a palavra de Deus nos oferece. Capítulo 4, versículo 23 a 31 do livro de Atos. Percebe que o livro de Atos é um livro rico, né? De mensagem, de ação, né? E aqui ele fala o seguinte, a partir do versículo 23, eu não vou ler todo, né, essa parte, mas pelo menos os pontos importantes, mais importantes, que a igreja estava em oração, estava sofrendo perseguição, aqui já no primeiro século, e aqui ele diz que os discípulos soltos procuravam os irmãos, contaram quantas coisas havia dito os principais sacerdotes. Diz que eles, ouvindo unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar, tudo que nele há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque enfureceram os gentios, os povos, coisas vãs, os gentios, e não somente eles, levantaram também os reis da terra, as autoridades, juntamente a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido, o próprio povo de Israel, aqueles que deviam defender a mensagem na época, os líderes, sacerdotes, escribas, fariseus, a liderança política e religiosa da época, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo, com Jesus, ao qual ungistes. Então ele está aplicando agora o texto de Isaías, que nós vemos no início, né? Uniste agora Herodes,
Pôncio Pilatos, os gentios e gente de Israel, o povo, como mencionei, líderes que deviam defender a mensagem, estavam contra ela agora, para fazer tudo o que a tua mão e teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem a todos, com toda a intrepidez a tua palavra, que permite que nós pregamos a tua palavra, enquanto estendes a mão, eles orando ao Senhor, ao Eterno, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu servo Jesus. Então percebe que Cristo não estava fisicamente mais entre eles, mas é o mesmo Cristo que continuava a atuar, porque Cristo promete: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então ele ora ao Eterno: Senhor, para que estendes a tua mão para fazer curas, sinais, no nome de Cristo. E diz que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Então, a nossa oração hoje, a minha e a sua, porque a promessa também é para nós. Se recebemos a mensagem, se ela tocou o nosso coração, confessarmos, arrependermos, convertei-vos, arrependei e ser batizado em nome de Jesus, para viver a plenitude do Espírito. Diz que o lugar tremeu. Será que hoje treme também os lugares de oração, onde estamos? Os lares, a minha vida é tremida, balanceada, chacoalhada, e eu sinto o poder do Espírito Santo de Deus na minha vida para viver a plenitude do que o Senhor quer para mim. Se não, precisamos consagrar nossa vida, arrepender, confessar e recomeçar a cada dia. A minha oração nesse dia, é claro, é só uma introdução ao tema. O tema é fascinante, interessante. Vamos trabalhar começando desde do Gênesis e percorrer os principais livros que falam, todos os livros que falam, né, sobre o Espírito, em qual contexto. E dentro desse contexto, só relembrando a você, vamos trabalhar considerações sobre o Espírito Santo à luz do contexto bíblico e do contexto histórico e do contexto bíblico, profético, sobre os dons do Espírito, os frutos do Espírito, o que é a blasfêmia do Espírito, ser batizado com o Espírito, tudo aquilo que Deus, na sua bondade, nos revelou com respeito à obra, o dom e o que seja o Espírito Santo. Que a graça de Deus te alcance nesse dia. Vamos orar, pedindo a plenitude de Deus. Dentro em breve, a partir, quem sabe, do mês de julho, vamos estar iniciando essa série, tanto para o 97 quanto também para o canal no YouTube. Eterno Deus, bondoso Pai, graças rendemos pelo cuidado, a proteção, pelas vitórias até aqui alcançadas. Até aqui nos ajudou o Senhor. Rogamos a iluminação do Teu Santo Espírito para cada pessoa que vai estar vendo essa mensagem no canal no YouTube ou ouvindo através da 97 FM. Que sejamos ricamente abençoados pelo Senhor, pela unção do Teu Santo Espírito, e a cada dia frutificarmos para a honra e glória do nome do Senhor. Dá-nos a Tua direção. Rogamos as tuas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.